Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Hoje eu tô super no escuro. Tá demorando pra abrir um pouco o sol. Não dá pra ver daqui, mas tem bastante nuvens hoje. E como a gente aproveita a luz do dia agora, né? E aí tem um norte aqui, então tá bem escuro, tá? Mas o mais importante é a gente receber a mensagem, né? E como é que vocês estão? Contem pra mim. Então tá, né? Vamos para nossos estudos sobre a beleza. Conversar um pouquinho sobre a essência, né? E desconstruir tudo aquilo que a gente imaginava que a beleza era. É tão mágico quando você começa a estudar e você começa a perceber a sutileza das coisas que você não via. Ou muitas vezes, né, o conhecimento, dizem que é aquela coisa, o conhecimento é poder. E é real mesmo, a gente precisa sempre ir atrás do conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente até percebe a sutileza da essência das coisas, mas a gente não consegue dar nome para isso, né? Então, essa percepção, esses estudos estão fazendo eu também entender aquilo que eu já percebia sobre a beleza, mas que eu nunca tinha conseguido expressar de uma certa forma, sabe? E agora, estudando mesmo, principalmente essa questão dos filósofos, que é bem bacana, né? Poder ter essa troca, né, de outros pensadores que vieram para cá e refletiram sobre isso, né? Porque o filósofo nada mais é que um pensador, aquela pessoa que buscou a essência das coisas mesmo, né? Então é bem bacana quando a gente busca esse conhecimento, né? E isso até, por exemplo, nas escrituras sagradas também, né? Quando a gente procura os mestres, né, para nos trazer os ensinamentos, não é algo em que eu estou inventando aqui para vocês, né? É algo que já foi escrito há milhares de anos, né? São escrituras sagradas em que estão no planeta e que até hoje trazem luz da consciência para nós em relação aos questionamentos da vida, né? A esses pensadores que surgiram, né? Então é muito legal, sempre, meu conselho seria esse também, sempre busque por conhecimento, não julgue aquilo que você não sabe ou aquela informação que você está recebendo. A gente vive na dualidade mesmo, né? E é aquela coisa que não existe o certo e errado, existe a percepção que você tem em relação àquele assunto, porque você acessou aquela consciência, mas existem várias outras. Por isso que a gente sempre tem que buscar o caminho do meio, que é o caminho da sabedoria. Você fica neutro em relação a tudo no mundo. Você não fica nem apegado a uma ideia e nem aversivo a outra, entende? Isso nos traz muita paz interna. Então é bem importante quando a gente está acessando uma nova consciência, um novo ensinamento, uma sabedoria, a gente se abrir para aquilo, né? Porque o mais maravilhoso é você estar aberto para receber todo tipo de informação, né? E isso nos torna cada vez melhores, né? Ser humanos melhores. E tá, já dei minha reflexão do dia. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a harmonia. Já vem falando sobre harmonia e equilíbrio há um tempo, né? Então vocês vão ver que essas duas palavrinhas eu falo bastante, porque a beleza ela tá muito relacionada a isso, essa harmonia e esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? A harmonia da forma interna, né? De a gente arrumar as bagunças que tem aqui dentro, para que isso seja emanado através da nossa frequência, né? No campo de energia, a vibração elevada, né? Aquilo que você vai transmitir para os outros seres, né? Porque é sempre a nossa vibração que vem primeiro, né? Então a beleza tá aí relacionada à vibração. A sua vibração ela vai vir primeiro. Então não importa, de novo, né? Eu sempre falo da questão estética porque é algo que a gente sempre
vê aí no campo distorcido relacionado à beleza, né? Então, a gente sempre vê essa parte que a gente se preocupa em buscar. Não tem nada de errado com isso, né? Que nem eu sempre falo. É importante, sim, a gente buscar a parte estética, estarmos bonitos, estarmos no potencial do nosso corpo, né? Cuidar dele. Mas a gente tem que entender esse equilíbrio mesmo que a gente precisa ter, essa harmonia, né? E aí eu trouxe hoje um estudo sobre o filósofo alemão Joseph, que ele fala isso, né? A harmonia é um encaixe interno que exala apenas beleza, né? Ou seja, quando existe esse encaixe em perfeita harmonia dentro de nós, a gente se torna belo. Então, quando a gente consegue... Lembra da casa? Eu acho que eu dei o exemplo da casa esses dias, né? Lembra da casa quando essa casa tá bagunçada? Isso também reflete em você. Porque quando, por exemplo, sei lá, você tá com a casa super suja e bagunçada, isso também fala sobre a sua mente, né? Porque se tudo no universo, tudo que a gente se conecta, faz parte de nós, então como é que tá a nossa casa? A louça tá suja? As roupas não estão dobradas? As minhas tá lá uma bagunça, eu já tô incomodada que eu tenho que arrumar. Sabe, gente, quando a gente olha pra vida, pro nosso dia a dia, né, a gente se torna observadora. E lembra que a gente tem que se tornar observador das coisas que acontecem pra gente perceber aquilo que a gente precisa melhorar dentro de nós. Quando a gente se torna observador da nossa realidade, a gente começa a ver a sutileza dessas coisas. Então, se internamente você tá bem, a sua casa ela vai estar limpa, ela vai estar organizada, porque a organização ela faz parte dessa harmonia, né? Então, tudo que no externo está em perfeita harmonia também vai estar internamente. E vice-versa, né? Porque é um trabalho, digamos, duplo, assim, de mão dupla, né? Então eu tenho que estar internamente bem, né? E aí a gente volta para das 4 fontes integrais da beleza. Eu tenho que estar com o meu emocional equilibrado. Se eu não tiver, eu tenho que buscar ferramentas para isso. Eu tenho que estar com o meu físico bem, né? Então, se eu cuido da minha alimentação, se eu cuido do meu corpo, eu pratico atividade física, eu tô elevando, né, essa fonte integral. E é a mesma coisa que a espiritualidade, é a mesma coisa com o intelecto. Então, quando a gente realmente tá buscando essa harmonia, esse encaixe, tanto da parte interna quanto externa, a gente exala a beleza. Não tem como nós não sermos belos, né? Porque isso tá diretamente ligado à nossa vibração, à nossa frequência vibracional, né? E aí, gente, um exemplo que a gente pode ver em relação a isso, né? Quando o homem tem raiva, né? Por exemplo, você vê alguém que tá na frequência da raiva muito forte. Você consegue ver beleza nessa pessoa? Pensei comigo em alguma situação que você viu alguém que tava muito raivoso, assim. Você conseguiu enxergar a beleza nessa pessoa? Provavelmente não, né? Porque essa pessoa, que nem eu já falei, até a fisionomia do rosto dela muda muito, né? Ela fica mais carrancuda, fica com o rosto fechado. A raiva é uma frequência extremamente baixa, né? Como eu já trouxe para vocês. Então a gente tem que realmente entender essa questão, né? De que a nossa frequência, o que a gente está vibrando, vai informar isso, a nossa beleza, né? Então, quando a gente olha para alguém que tá vibrando na raiva, que tá expressando isso, ela não é uma pessoa bela. Ela não tá em perfeita harmonia dentro dela, porque ela tem questões ali que ela precisa olhar, que ela precisa curar, que ela precisa ver, né? Já falei isso sobre as questões das emoções e lá no meu curso, que eu vou lançar em breve, eu falo também sobre as emoções, que é algo que é bem importante a gente sempre olhar a todo momento, né? Quando eu tô triste, quando eu tô sentindo raiva, ou quando eu tô envergonhado de algo que eu fiz, né? Lembrando que as emoções, elas estão aí no mundo justamente pra gente ver em qual nível de vibração a gente tá. Então, se, por exemplo, eu tô vibrando na vergonha, que é uma frequência extremamente baixa, acho que é 20 Hz, se eu não me engano, a vergonha é uma sinalizadora, né? De que eu fiz algo
em que na minha consciência não estava de acordo, porque eu tinha consciência daquilo que eu estava fazendo, mas eu fiz, e aí eu fiquei muito envergonhado. E a vergonha faz com que a gente queira sumir do mundo, que a gente queira se esconder, a gente quer se fechar, né? Então, quando a emoção ela vem como uma sinalizadora. Isso é maravilhoso para o processo de autoconhecimento, porque você tá realmente conseguindo perceber em você qual é aquela emoção que tá vindo. Se eu tô com vergonha, caramba, eu tô com uma vergonha porque eu fiz uma ação em que na minha consciência eu sabia que ela não era correta. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Me punir? Não, né, gente? Por isso que o autoconhecimento serve para isso. A gente não tem que se punir de nada. A gente tem que, na verdade, agradecer as nossas emoções, né? Porque se ela vem sinalizando essa vergonha, quer dizer que eu preciso olhar para isso, né? Dizer assim, caramba, eu me senti muito envergonhada daquilo que eu fiz. Foi uma ação correta? Não foi uma ação correta. Na minha consciência, não foi uma ação correta. Então, o que eu vou fazer? Da próxima vez, quando o universo me trazer uma situação, porque ele vai, porque é assim que a gente aprende. A gente aprende as coisas até concluir, até ter um entendimento integrado dentro do nosso campo de energia. Então, quando o universo trazer de novo uma experiência no qual eu possa escolher ter uma ação que ela não é edificante, eu vou lá e mudo. Porque eu já tenho isso integrado em mim. Porque eu sei que se eu fizer algo relacionado àquilo que, digamos, foi ruim, né? Não teve ação correta naquele momento, naquela experiência, eu vou lá e retifico aquilo para não sentir de novo. E aí você não vai de novo mais nessa frequência, entende? Então, quando a gente entende as sutilezas das frequências e tem práticas para manter o campo de energia alto, a gente não baixa mais o campo de energia, porque você sabe que você não vai ter uma experiência que vai te colocar na vergonha, porque você já conhece, né? Você já sabe que aquela frequência ali ela não é legal, ela é muito baixa e que você precisa escolher melhor, né? Ó, já temos luz. Então, quando, por exemplo, o homem vibra na raiva, né? Não é uma pessoa bela, né? Porque, por exemplo, tem aquela questão da fúria, dessa questão muito mais animal, né? A gente fica extremamente animalesco quando você vê um ser que tá vibrando na raiva, né? Então, é importante entender que a gente precisa dominar esse instinto bem primitivo que a gente tem, né? De que você precisa se proteger, você precisa brigar, você precisa marcar território, sabe? Aquela coisa assim que a gente tá sempre querendo lembrados da época primitiva que a gente encarnou aqui. Hoje não precisa mais ser assim, né? A gente precisa sim se impor, pôr limite nas pessoas para ter não ter a invasão, né? Quando as pessoas vêm e invadem o seu campo de energia. É importante observar isso, mas a gente não precisa vibrar nessa questão mais primitiva, né, do nosso ser. Então a beleza ela vai estar na nossa máxima justiça, na generosidade, no amor, na fraternidade que a gente vibra. Então, lembrando, né, que quando a gente realmente tem virtudes, nossos valores, aquilo que é importante para nós, aquilo que a gente desenvolve como ser humano, a gente vai se tornar uma pessoa bela. É algo que é inevitável, vai ter beleza sempre em você, porque você tá buscando isso, você tá buscando melhorar, tá buscando ser um ser humano melhor, né? E aí, quando a gente realmente entende isso, é importante olhar com amor para dentro de nós e se perguntar, né? Aqui dentro de mim, cada coisa tá no seu lugar, tá no seu devido lugar. Lembra que a gente é uma casa, né? E a gente precisa organizar essa casa, deixar tudo muito limpinho, organizado, as coisas no lugar. Lembra disso? Nossa, eu sou uma casa, dentro de mim, da minha casa, tá tudo organizado? Ah, não, Gabi, na parte financeira não tem nada organizado, tá uma bagunça. Ah, bom. Aí a gente vai pro processo de autoconhecimento, né? Ah, bom, tá, então tá desorganizado aqui. O que eu preciso fazer? Quais ações eu tenho que ter para organizar essa parte financeira da minha vida?
eu preciso, sei lá, buscar uma fonte de renda, eu preciso estudar sobre a Bolsa de Valores, eu preciso trabalhar, procurar um outro trabalho, sabe? É isso, gente. É algo que a gente tá aqui como ser humano, a gente tem as soluções que a gente precisa. Então a gente tem que buscar sempre essa consciência, né? Não ficar buscando desculpa para aquilo que tá ruim. É olhar para dentro da sua casa e dizer, tá bagunçado aqui, então cabe a mim, né, como responsável da minha vida, porque não existe ninguém culpado pela sua casa estar bagunçada, por exemplo, né? Então ninguém é responsável pela bagunça que internamente está dentro de você. Então, quando eu vou olhar para dentro de mim, eu vou me perguntar: nossa, aqui não tá legal, né? Tá bagunçado esse setor aqui da minha vida, né? Da minha casa. O que eu vou fazer? Qual ação que eu tenho que ter? Isso é autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é algo muito simples, mas requer um comprometimento muito profundo do seu ser, da sua alma. Dizer assim, eu quero fazer dessa experiência, né, a minha melhor experiência. Então, o que é que eu preciso fazer aqui para melhorar, né? E é aquela coisa que tem que ser muito leve, muito amoroso no seu processo, em dizer que as coisas não vão fazer assim, tá tudo lindo, maravilhoso. Não é assim, se fosse nessa magia, não ia ter graça essa vida. E a gente tá aqui pra isso, pra superar. A gente vai ter sempre problema, vai ter conflito, vai ter coisas pra resolver. Óbvio que não no sentido de ser algo estressante. Eu falo assim, em problemas ou algum conflito, assim, interno, mas no sentido de dizer assim, nossa, isso aqui não tá muito alinhado, não tá fazendo sentido pra mim agora, o que eu preciso mudar? Entende? Porque quando você leva também a sua frequência, você vai ver que você não vai mais ficar estressado, irritado com certas coisas, brigar com pessoas ou ficar reclamando. Você já vai entender que essas frequências são extremamente baixas, então ficar reclamando não vai ajudar nada. Você vai ir para o seu centramento do seu ser, de dizer assim, reclamar não vai ajudar nada. O que é nessa questão aqui da minha vida que eu preciso resolver? Né? Quais são as ações que eu preciso ter aqui? Eu preciso conversar com a fulaninho lá, eu preciso pesquisar algo na internet, eu preciso... Enfim, aí você vai buscar a solução da sua vida dentro de você, né? Eu vejo que nos meus processos, eu complicava muito certas coisas da minha vida, sabe? Que são tão simples hoje, pra mim é tão claro, assim, na minha vida, que eu ficava, Gabi, meu Deus, por que tu fazia isso contigo mesmo? Porque a gente complica umas coisas que é tão simples, gente, só que é algo que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? E é um amadurecimento também espiritual, né? De desenvolvimento humano. É algo que você vai praticando com o tempo, então é algo que a gente precisa também, de novo, ser amoroso, ser compreensivo com a gente no nosso processo, porque o amadurecimento ele vem com o tempo e a gente às vezes já quer ser maduro logo, e não é. A gente é, na verdade, uma criança engatinhando, começando a dar os primeiros passos na vida e aprendendo a ter as ações corretas, sabe? Então eu vejo que a gente quer buscar a maturidade de algo que às vezes a gente não tem ainda. E que às vezes vai levar um tempo para adquirir essa maturidade, sabe? Mas a gente complica muito coisas simples na vida. E aí a gente coloca um peso nas costas de meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir. Ai, minha vida não tá alinhada, sabe? Eu queria viver tal coisa e eu tô vivendo isso, que droga. Então a gente fica muito nisso. Na verdade, a gente tem que entender que leva um tempo, é um processo, gente. A gente não pode pular etapas, pisar nos degraus. Eu vou desse degrau 1 aqui, eu vou lá pro 3. Não é assim que funciona. Então a mente ela é muito acelerada, a mente tá sempre querendo buscar o prazer muitas vezes, né? E isso até a neurociência fala que a gente busca muito isso, né? A gente busca esse prazer. Muitas pessoas buscam só o prazer na vida e na verdade não. Aí a gente volta de novo pro equilíbrio, né? A gente precisa do equilíbrio, a gente precisa do caminho do meio, né? A gente precisa buscar isso dentro de nós. Então é importante fazer essa pergunta: o que aí dentro de você
cada coisa tá no seu lugar, no seu devido lugar, se pergunte, faça esse processo de autoconhecimento para você. É bem importante. E aí, gente, pra gente finalizar, né? Então, quando a gente tá nesse estado de harmonia e quando a gente encontra, né, todas as coisas no seu devido lugar, a gente vai emanar beleza. Não tem como a gente não ser lindo e perfeito e maravilhoso no mundo, entende? É algo que é inevitável e que você precisa sempre buscar dentro de você. E enfim, tá vendo? Esse tipo de coisa assim que acontece, ai meu Deus, passou um barulho aqui e tal. A Gabi antiga ia estar extremamente estressada, tipo, ai meu Deus, no meu vídeo que tem que ser perfeito, que as pessoas têm que encontrar tudo muito lindo, simétrico, maravilhoso. Ia ser inadmissível, ia gravar tudo de novo. Hoje em dia não, porque a gente não pode controlar nada nessa vida. E é uma coisa que eu aprendi muito, que eu aprendo muito também, porque era um dos processos extremamente desafiadores pra mim, né? Porque eu queria controlar tudo, assim, na minha vida. Família, queria controlar trabalho, queria controlar o relacionamento. E aí, depois que eu vi que o controle é extremamente estressante, nossa, eu soltei tudo. Hoje em dia eu não controlo nada, eu vou indo no fluxo do divino, né? O divino me traz. Ó, Gabi, tem isso aqui pra tu resolver, vai lá. Tá bom, vou resolver. Ah, Gabi, preciso que você vai mudar isso aqui na sua vida. Tá bom, vamos mudar então. Hoje eu aprendi a entrar no fluxo da entrega e da confiança. E é o melhor conselho que eu posso dar pra vocês. E é isso, gente. Eu falei de tanta coisa hoje, mas a questão da beleza é isso, tá bom? Essa questão de a gente buscar a nossa harmonia, buscar esse equilíbrio, né? O que dentro de mim eu preciso organizar aqui. Porque quando eu organizo, eu vibro numa frequência mais elevada e eu emano beleza, porque a beleza, ela é vibracional. E tá bom, gente? Eu tô olhando o Luz aqui, que às vezes parece que ele vai destruir a casa toda dele. E é isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem e até amanhã, tá bom?